Circulam rumores de que o Senado poderá separar a emenda que distribui os royalties entre todos os estados do país da proposta que cria o regime de partilha na exploração do pré-sal. Com isso, o governo evitaria que a emenda polêmica acabasse perturbando a votação no Senado do que considera o principal, que é o novo regime a ser instituído para a área petrolífera do pré-sal. O autor da emenda, deputado Humberto Souto, está disposto a adotar medidas judiciais preventivas se houver ameaça de que se verifique essa separação, sem que a matéria volte para a Câmara. Para debater o tema, convidamos os deputados Humberto Souto, do PPS de Minas, autor da emenda, que distribui os royalties entre todos os estados, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Humberto Souto, há esse risco de que o governo separe a emenda do principal, do texto principal da proposta, para deixar a emenda para ser examinada depois da eleição e vote só o regime do pré-sal e mande para o Palácio do Planalto para sanção? A imprensa tem dado isso desde que desde que o projeto foi para o Senado, começou-se a aventar essa hipótese. Essa semana, o Correio Brasiliense trouxe uma matéria do senador Renan Calheiros, dizendo que ele é relator dessa matéria numa das comissões, que ele estava propenso a fazer isto, a fim de evitar uma maior polêmica. Nós ficamos muito preocupados, porque, na verdade, a primeira providência que nós tomamos foi ir ao regimento do Senado, verificar o que dizia o regimento. E o regimento é muito claro, no artigo 312 do Senado, que a matéria, para ser extraída de um projeto, para se transformar num projeto de lei autônomo, ele tem que ser através de um destaque. E ele só pode ser feito quando a matéria for do Senado. Quando a matéria for da Câmara, o regimento veda esta permissão. Mas não satisfeito, fomos à Constituição. E percebemos que no artigo 65 da Constituição, no seu parágrafo 1º, ele diz que a matéria que for emendada no Senado terá que ser devolvida para a Câmara automaticamente. Necessariamente. Então, necessariamente. Então eu achei que o senador Renan não vai cometer um absurdo desse. E se cometesse, que eu não acredito, porque eu conheço bem o Renan, o Senado não iria aceitar isso, porque é flagrantemente inconstitucional. Se aceitar? Se aceitasse, o Senado aceitar, nós estamos já estudando um mandato de segurança preventivo ao Supremo Tribunal Federal para evitar que isso aconteça. Nós já temos jurisprudência nesse sentido, o Supremo já se manifestou com referência a esse problema da bicameralidade, né? Porque senão aí nós teríamos apenas o Senado. O Senado aprovou o que ele quis e mandaria para sanção. E eles argumentam que a Câmara já fez isso na PEC da Previdência, na PEC dos vereadores, é verdade. Mas PEC não tem nada com projeto de lei. PEC não tem sanção. PEC não tem que é o presidente da República. E a PEC é feita pelas duas casas ao mesmo tempo. Então é um pouco diferente isso. Agora, a verdade é que eu andei conversando no Senado. Tem quórum especial. Eu conversei, exatamente. E a Constituição é clara. Ela se refere a projeto de lei. Ela não fala sobre PEC, ela fala o projeto de lei emendado em uma das casas terá que retornar à casa de origem. É isso que a Constituição diz. Então, sendo uma matéria constitucional, é tranquila a nossa entrada no Supremo Tribunal Federal para garantir o direito. Porque isso é uma manobra. Na verdade, isso é uma grande manobra do governo. Depois o senhor volta. Deixa eu terminar essa frase. É uma grande manobra do governo para evitar que se vote essa matéria, que é a matéria que 5.500 prefeitos do Brasil estão esperando ser votada. Deputado Chico Alencar, na verdade, a emenda do deputado Humberto Souto retira abruptamente os recursos do Rio de Janeiro e os redistribui com todos os estados, o que parece, teoricamente,
uma solução justa. Mas acontece que, não tendo uma fase de transição, deixa o Rio com problemas, inclusive, para pagamento de suas dívidas com a União. É verdade. Tarcísio, na verdade, tudo isso que está acontecendo no Senado agora, e aí eu concordo com o deputado Humberto Souto, é manobra diversionista, para fugir da discussão principal, das discussões principais. Primeiro, que eu apoio, inclusive, um novo regime para exploração daquele petróleo de águas profundíssimas, que é o pré-sal, que, na verdade, é uma expectativa futura de produção. Daqui a 10, 15 anos. A gente às vezes fica brigando muito por algo que ainda vai acontecer. Mas, de qualquer forma, é bom fazer essa discussão, é ótimo para o parlamento se debruçar sobre um projeto de médio prazo, pelo menos. Mas, regime de partilha, já há senadores, inclusive do meu próprio estado, aproveitando o debate, a polêmica forte sobre royalties, para dizer, viu, vamos acabar com o regime de partilha e restabelecer a concessão para que as grandes petroleiras do mundo abocanhem essa riqueza futura do Brasil. Nós defendemos, sim, a primazia da Petrobras e o regime de partilha, que é novo. O segundo ponto é a distribuição dos royalties, que não são exatamente impostos. Royalties é uma criação especial para gravar e compensar... São tributos. Para compensar estados que sofram o impacto dessa produção, seja lá longe da costa, seja mais próximo. Por quê? E aí é a divergência com a emenda Humberto Souto, que foi chamada injustamente só de emenda Ibsen, né? Ibsen é coautor. Humberto, inclusive no plenário, defendeu, e eu me inscrevo entre os 72 deputados apenas que votamos contra. Por quê? Nós entendemos que, de fato, o petróleo é do Brasil e o Rio de Janeiro sabe disso. O estado do Rio de Janeiro e seu povo tem essa visão cosmopolita, até porque fomos capital há muito tempo. Agora, nós não abrimos mão do princípio da compensação em função de danos e impactos ambientais, econômicos, de infraestrutura, porque não dá para explorar o pré-sal e fazer uma tubulação aérea que vai cair direto lá em Minas. Nós já perdemos no ICMS a questão... Macaé é o lugar estratégico da exploração. Claro, vários pontos de onde saem as equipes, os equipamentos, os aviões, então, os helicópteros. Exatamente. Eu entendo que é preciso uma regra de transição no petróleo do pré-sal, porque o problema da emenda